Vou responder ou já vamos entrar no ar? Estava entrando. Na hora de entrar, nós avisamos que estamos ao vivo. A gente avisa. Você quer fazer uma ligação, é isso? Quero atender uma ligação. Atende aí que a gente avisa. Oi. Oi. Alô? Alô? Que revidou. Estamos ao vivo. Muito bom. Agora, deixa eu Já estamos? Tá bom? Estamos ao vivo, Alexandre. Ok. Pode. Pessoal, bem-vindos. Essa é a nossa primeira live aqui em parceria com a R1 aqui no WTC São Paulo. A gente reuniu aqui o Juan Pablo, representando a R1 e os eventos no Brasil, Magda Nassar, presidente da BAV Nacional, Roberto Nedelso, presidente da Brastoa, e conectado com a gente do Rio de Janeiro, Alexandre Sampaio, representando a hotelaria pela FBHA e a CNC. Tudo bem com todos? Podemos começar a nossa live para saber como que o turismo foi acho que a primeira indústria imensamente impactada. Os efeitos estão aí, já temos várias notícias de resorts que estão fechando por 2 meses, por 3 meses, hotéis corporativos aqui em São Paulo, 80% de corte na aviação. Está todo mundo se mobilizando. Então vamos começar exatamente por essa mobilização do que vocês esperam do governo, o que vocês já conseguiram com o governo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. A gente vê aqui em São Paulo que tem uma mobilização bem maior aí do governo do estado. Quem quer começar? Magda, mulheres primeiro. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Bom, na semana passada a gente começou a detectar os sinais iminentes aí dessa pandemia antes dela ser decretada. Obviamente a gente já tinha desde a China muito trabalho de remarcações e cancelamentos e atendimento de passageiros que estavam indo para a Ásia. Tudo isso não começou hoje, né? A gente, enfim, já tem trabalhado. Obviamente, há uma semana a gente sentiu o grande impacto mesmo, que foi com a declaração da pandemia. Imediatamente, as associações do agenciamento, junto com a FBHA, a gente se reuniu com o Ministério. Nós criamos uma agenda de pleitos que a gente entendia que seria emergencial para o setor. São 5 pleitos, eu vou dividir esses pleitos com o Roberto, que foi nosso parceiro, e o Alexandre, nesse momento dessa discussão e do que a gente necessitava. A primeira coisa que veio na nossa cabeça foi uma linha de crédito. Nós não temos nesse momento como trazer vendas, né? Então, o que eu entendo, e a gente tem trabalhado 24 horas nessa última semana, é que nós temos que nos preparar com ferramentas que diminuam o impacto no setor, que a gente possa dar sustentabilidade para as empresas, que a gente possa evitar as demissões em massa. Então, dentro deste pensamento, o nosso primeiro pleito foi uma linha de crédito aberta, competitiva e de simples adesão, né? Com quem que é essa interlocução? Vocês foram... A interlocução é com o Ministério do Turismo, que é o nosso órgão máximo, né? O ministro Marcelo é um grande parceiro. Os secretários o secretário executivo, ele tem iniciativas e entende muito bem esse mercado, e eles estão sendo os nossos interlocutores, né? O turismo, a gente obviamente tem nossos assessores, a gente tem nossos jurídicos, mas o nosso representante máximo é o Ministério do Turismo. Eles fazem a interlocução com o Ministério da Economia. Sim. Então, esses pleitos todos têm sido atendidos. A gente hoje recebeu a primeira carta do ministro com uma linha de crédito já aparentemente aberta. A gente quer se aprofundar mais para poder dar informações exatas. Essa primeira seria exclusiva para o turismo com o Banco do Brasil, é isso? Sim, não é só com o Banco do Brasil, ele já está fazendo uma interlocução com 3 bancos. A gente colocou o Banco do Brasil e a Caixa, porque, na verdade, o Ministério já estava trabalhando uma linha de crédito, né? Com eles, e aí ficaria mais fácil. Mas, na verdade, qualquer banco que venha à frente e se dispõe a fazer isso, estão convidadíssimos. O nosso segundo pleito foi em relação ao FGTS dos funcionários, para que pudesse ser adiado e depois este adiamento fosse pago em parcelas, para a gente ajudar os empresários. E aí eu quero que o Roberto conte os outros, que são tão importantes quanto. Bom, Roberto. Bom, realmente, como a Magda está falando, o Ministério do Turismo está sendo um grande parceiro nosso. Eles estão nos apoiando e dando toda a necessidade, vendo os pleitos de todo o turismo e nos ajudando. Um dos fatores até que a Magda está vendo dos nossos pleitos é o não pagamento imediato do imposto de renda retido na fonte. Eles vão postergar esse pagamento para a gente
Então, ele vai pagar mais para frente tudo que nós temos que pagar das DARFs, que são de remessas diárias, que nós temos que fazer isso. Isso já está decidido, então. Está decidido já isso aí. Outro também, que está acertado com ele, é o adiamento do pagamento do FGTS. Porque, queira ou não queira, todos os encargos trabalhistas continuam, mesmo acertando os funcionários. Então, ele já fechou esse pleito para adiar esse pagamento, para postergar esse pagamento, para depois que terminar a crise. Nós não temos a data exatamente, mas já está fechado com ele. E zerar a remessa, o imposto sobre remessa. Sim, isso nós pedimos para ele também. Todas as remessas para os países que ainda nós pagamos o imposto de renda, retiro na fonte, que hoje é 8,57 como gross up, né, 7,9 em cima do imposto, zerar isso já de imediato para a gente não pagar, para ficar cada vez mais competitivos. Tem também uma outra linha que o ministro, até me permite falar, Magda, tá? Que o ministro está seguindo, que é conversar com o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. Ele está tentando mostrar para eles que todos os operadores e agentes de viagens, nós somos intermediadores, nós não somos donos do produto. Então, nós, de certa forma, nós somos responsáveis pelo trabalho que nós fazemos. O dono do produto, companhia aérea, hotel, ou seja, qualquer tipo de fornecedor, ele sim que está estipulando as multas. Ele tem o poder de decisão, sim, né, Roberto, justamente, sobre as multas que ele quer cobrar. Ele quer cobrar. Não. Isso não tem que se cair sobre as agências e os operadores, no caso. Então, essa medida que foi anunciada ontem, que vai ajudar as companhias aéreas, tem essa questão do reembolso em um ano, também serve para vocês como... Sim, porque ela é de um fornecedor, né? A gente tem esse entendimento. As companhias aéreas estão fazendo o trabalho delas, que para nós também é fundamental, a sustentabilidade das nossas companhias, né? É importantíssimo, da nossa hotelaria, de todos os produtos do turismo hoje. Para nós estamos juntos trabalhando, né? O Alexandre é um grande parceiro, a gente está com ele direto, e a gente entende que é de um fornecedor, e esse fornecedor se aplica para todos os outros. Alexandre, hoje CNC divulgou um número de 2,2 bilhões de reais de perdas só em março, aí nos 15 primeiros dias. As respostas precisam ser rápidas, né? A hotelaria também enviou pleitos. Queria que você resumisse um pouco os pleitos da hotelaria e saber se essa resposta vai vir com a rapidez necessária. Bom, primeiro, boa tarde a todos, aos ouvintes também. Ressaltar que eu também estou aqui falando pela alimentação fora do lar, porque é importante, são partners que sofrem junto com a gente toda a área de alimentação, de restaurantes, etc. E foi citada ontem pelo governador Dória, inclusive nas medidas. Exato. Bom, a Magda, né, a partir de uma demanda do secretário executivo Daniel, não pudemos estar com eles quinta-feira na discussão em Petit Comitê em São Paulo, mas sexta-feira de manhã passada estivemos lá, participamos de uma reunião do pessoal da Brastor, da Abrave, da Abracorp, etc. Entendemos um pouco o processo, e a CNC, eu estava ali como CNC, e também como parceiro hoteleiro, entendemos as demandas e corroboramos e tentamos fazer algum tipo de ajuda que acabou tendo sucesso. Eu fico feliz na parte de intermediação com os laborais, que era muito importante nesse momento e continua sendo. A partir dali, apesar da presença do FOB, os resorts um pouco preocupados, talvez, suscitaram uma demanda específica junto ao Ministério, mas na mesma linha de atuação do que estava sendo delineado, e houve uma reunião terça de manhã, às 11 horas, em Brasília, com a participação da FBHA, Brasil Resorts, FOB e a BIH. Os parques temáticos também lá estavam, né, através do Sindepat e a DIBRA. Foi delineado viram várias demandas, mas basicamente duas foram contempladas, que seria a possibilidade de nós fazermos, foram recepcionadas, melhor dizendo, pelo Ministério, e eles se comprometeram a levar adiante, que era a suspensão dos contratos de trabalho por 90 dias, com a liberação de uma espécie de seguro-desemprego para esses funcionários, esses colaboradores, e a possibilidade da questão da Senacom, que foi objeto dessa reunião também em São Paulo na segunda de tarde, que poderia estar numa portaria, ou melhor, numa medida provisória, isentando os hotéis de repassar para os clientes os depósitos feitos antecipadamente em função dessas datas atendidas pelo coronavírus, e que estariam, então, postergadas para posterior devolução ou não, desde o entendimento, mas teria um hiato
de devolução durante essa vigência do estado de calamidade que acabou sendo decretado. Então, basicamente foram essas dúvidas. Haviam várias outras, né? Tipo reenquadramento da tarifa energética dos hotéis para a tarifa industrial, que é mais barata que a comercial, um processo também da suspensão do pagamento de impostos federais em lucro real e presumido, já que o Simples acabou sendo contemplado na medida provisória de ontem, está postergado, apesar de a gente achar que os restaurantes vão fazer uma nova demanda ao Comitê Gestor da Micro e Pequena Empresa para poder fazer um retroativo sobre esse valor a ser recolhido amanhã, dia 20, porque muitos restaurantes estão sem caixa, muito microempresa, como pousadas e hostels, estão sem caixa para isso, então há a tentativa de fazer esse retroativo também para a vigência agora de dia 20 de março. Mas, de qualquer maneira, conseguimos um adiamento de 3 meses, já comprometido com o Ministério da Economia, ali também a postergação do Fundo de Garantia para a Micro e Pequena Empresa, que atende muitos pousadas, pequenos hotéis e restaurantes, e um processo de concessão também que o ministro mandou na live dele, que ele gravou para todo o trade, que basicamente não adianta só BNDES, porque BNDES, para a gente pegar recurso, é muito complicado, tem que, às vezes os valores não são tão altos, tem que pegar via banco gestor, intermediário, então era importante ampliar essa linha de crédito com o Banco do Brasil e a Caixa, através de valores mais receptivos e mais fácil de transação. E também ele acabou anunciando que vai abrir ao Fungetur, que tem basicamente uma parte de capital de giro, mas basicamente para investimentos, e que nessa hora de investimentos impossível, então nós devemos ampliar o leque para capital de giro, para todo mundo pegar na base do Fungetur, porque hoje os juros, mesmo de linhas especiais para clientes Prime, está um pouco alto para a situação, a gente precisa pegar em juros de 0,45 no máximo, e aí o Fungetur pode nos contemplar bem. Alexandre, falando da rapidez aí das medidas, você acha que o governo precisa acelerar nessa aprovação dos pleitos? Porque a gente já recebeu várias notícias de resorts fechando temporariamente, pelo menos uns 5, e um hotel corporativo aqui em São Paulo. Como que você vê isso? Se não vier tão rápido assim, os hotéis vão realmente ter que fechar durante um tempo? Eu acho que o ministro, e logo em seguida o grupo, depois de se reunir com o Daniel Nepomuceno, já que o ministro Marcelo estava remoto, porque ele está em quarentena depois da volta de Portugal, o grupo foi recebê-lo pelo ministro agora do Desenvolvimento, né, de Infraestrutura, na verdade, ministro agora Rogério Marinho, antigo secretário de Trabalho e Previdência, e ele se mostrou muito receptivo também a levar essas demandas para o governo. Num primeiro momento, se mostrou um pouco, assim, não muito otimista, que achou que o desembolso do governo era muito grande e todas as áreas da economia brasileira estão pedindo alguma coisa, né? Mas depois a gente demonstrar para ele o impacto que isso seria no turismo e como teria desemprego e fechamento de empresas, ele se mostrou receptivo a levar isso à equipe do ministro Guedes, que se reuniu ontem de manhã em Brasília para tratar do tema. Levamos um pouco de água fria quando eu tive os resultados da reunião de ontem, no final da manhã, porque o Ministério da Economia, o ministro Guedes especificamente, apesar dos outros todos os ministros envolvidos no caso serem favoráveis, não estava receptivo nem a pagar o seguro-desemprego para esse tipo de economia. Aí a gente fez um cálculo rápido, porque a possibilidade de demissão em massa é real, principalmente em restaurantes, e grande parte também de hotéis demitiriam, fechamento de hotéis, não dá para você tem algumas opções, hoje pela CLT, layoff, férias antecipadas, mas tem muito custo, então a possibilidade de demissão também era real na parte da hotelaria, e aí houve um convencimento pela parte do ministro Guedes, com a sua equipe, de que pelo menos 50% desse seguro-desemprego estavam propensos a pagar. Então, nós entendemos que era importante, desde ontem à tarde, fazer uma campanha nas redes sociais, usarmos toda a nossa conexão com os bolsonaristas, no sentido de convencer o nosso presidente da República que era fundamental liberar 100% e que o desembolso disso seria muito mais barato do que eventual pagamento de seguro-desemprego por parte do governo durante 5 a 6 meses, caso houvesse demissões em massa. E isso seria só um trimestre. Então, a gente teve notícias hoje de manhã que parece que o ministro foi sensibilizado. Isso não quer dizer que vai ser anunciado hoje, no final do dia, mas eu estou mais esperançoso de que o governo atenda a nossa reivindicação e para todo o trade. É importante contemplar também as empresas de eventos. Aí, Pablo,
Reitero que a gente tem que fazer um contato com o ministro ou com o Daniel agora no início da tarde ou no decorrer do dia para ratificarmos que as empresas de eventos têm que estar contempladas no CNAE para serem alcançadas caso essa medida seja sancionada como a gente estava querendo. Acho que é importante ter esse anúncio hoje, porque muitas empresas vão preparar, então, um processo, se isso for exitoso, talvez até com 50%, né? Mas algumas vão se preparar para poder vencer esse interregno dos 15 dias, com muita queda, com muito pouco faturamento, mas se preparar em termos de caixa, se for possível, ou acordar com seus laborais a diferença desse percentual, caso ele não venha a 100%, para a gente poder pagar isso a longo prazo, negociado com os laborais. Juan, Alexandre citou o setor de eventos, os eventos realmente pararam, praticamente todos foram transferidos ou para o segundo semestre ou para 2021, o que gera custos, o que gera uma paralisação do setor. Qual o raio-x que você faz e, dentro dessas medidas que eles falaram, quais são as principais para o setor de eventos? Sem dúvidas, o setor está acompanhando a crise e sofrendo junto com todos os parceiros essa nova realidade. Tivemos a oportunidade de aprender da experiência do que veio acontecendo em outros países, como na Alemanha, na França, nos próprios países da Ásia, que nos serviram de base para uma proatividade em quanto à reprogramação desse calendário. Como nós estamos dizendo nesses dias, está quase que dobrando o calendário do primeiro semestre, indo para cima do segundo semestre. É muito complexo, é muito difícil, esse é um inventário finito, que não é fácil de poder ajustar para todos. Encontramos muita flexibilidade, gostaria de destacar aqui do setor privado, principalmente dos venues, dos pavilhões, dos centros de convenções, dos hotéis, para trabalhar junto com seus clientes, com os organizadores, para ajustar esse calendário. E particularmente aqui no estado de São Paulo nós tivemos uma parceria muito profícua e realmente muito célere com o secretário Vinícius Lumertz. Ele foi muito célere em se aproximar do setor, em colher dados, em participar em reuniões quando nós estávamos apenas começando com essa crise, para ele também ter um protagonismo e levar esse nosso pleito ao governador, aos demais secretários aqui no estado de São Paulo e nos ajudar a desenhar algumas alternativas. Eu gostaria de comentar também um trabalho que foi feito pelo próprio setor privado. No dia de ontem foi consagrado um acordo entre o Sindipron, que representa o sindicato patronal das empresas privadas, organizadoras e promotoras de feiras e eventos, e o Sindievento, que é o sindicato dos empregados, dos funcionários que trabalham nessas empresas, e eles acordaram uma série de medidas para poder trazer para hoje uma nova realidade que permita preservar ao máximo possível essas fontes de trabalho e que permita estabelecer um canal de comunicação para que os empregados se sintam representados, se sintam protegidos com esse acordo, e as empresas também pudessem estabelecer um espaço de negociação. As medidas foram práticas e simples. Algumas delas, que eu me lembro agora, foi primeiro a flexibilização da jornada de trabalho. Isso, sem dúvida, vai ser muito importante para poder preservar essas relações de trabalho com esses profissionais. As empresas não têm muito o que fazer, mas vão estar preparando os eventos do segundo semestre de uma forma planejada e organizada. Outra das medidas foi a flexibilização desse horário, para também poder dar a facilidade ao funcionário que precisa ir de transporte público a esse trabalho, poder evitar os horários de pico. Então não precisa entrar às 8 da manhã, pode entrar mais tarde ou mais cedo, pode sair fora do horário de pico também. Trabalhar junto com eles também a possibilidade de fazer uso do banco de horas, sim, como um recurso. Isso tudo já está acordado? Já está acordado, foi assinado esse convênio entre o Sindivento e o Sindipron na tarde de ontem. Foi também definido a possibilidade de aproveitar da flexibilidade do home office, sim, uma ferramenta que já a legislação prevê e também está sendo aplicada. E também foi estabelecida a oportunidade de antecipar feiras coletivas que permitiram às empresas poder usar esse recurso e o funcionário também continuar com o vínculo empregatício. São medidas emergenciais, são medidas que estão surgindo agora. Ficou
e acho que é o mais importante, fica um canal aberto entre os dois sindicatos para continuar a se reunir, continuar a monitorar a gravidade da crise. Como foi salientado nessa reunião, estamos nos preparando para o impacto. Ainda o impacto mais profundo da crise social e econômica vai chegar nas próximas semanas. Sim. Então, tudo que nós pudéssemos ir fazendo agora para ir nos preparando para esse momento, sem dúvida, nos vai ajudar e muito. Certo. 2 recados antes de eu fazer uma pergunta aqui para a Magda, que já chegou. Mandem suas perguntas, você que está assistindo a gente, mandem suas perguntas que eles vão responder aqui ao vivo ou depois, posteriormente. E assim, a gente fez questão, a Panrotos fez questão de trazê-los aqui e fazer isso para também mandar um recado para o governo. As medidas têm que ser feitas já, têm que ser urgentes, porque o setor está parado e a gente quer voltar forte logo depois dessa crise. E não ter que se reestruturar depois, a gente não quer dispersar todo o setor. Magda, a primeira pergunta de um agente de viagem aqui para você, o Eduardo. Como fica a questão do comissionamento das agências no caso dos cancelamentos? Tá. A gente está trabalhando um tripé, né, nessa última semana, que é trabalhar esses pleitos, né, os 5 pleitos com o governo, que foram pleitos que a gente entende que seriam imediatos e estão sendo. A gente trabalhou com o sindicato, a gente também tem o nosso pacote já do sindicato. Tenho que agradecer a FENACTUR, ao Sindetur, estão liderando esse processo. Ontem a gente já recebeu o acordo, a gente já aceitou, também para evitar essas demissões em massa. E o terceiro tripé é o do PROCON. Nós tivemos uma reunião com o PROCON, uma reunião muito esclarecedora, uma reunião muito positiva. Queria dizer que o Dr. Capês foi extremamente parceiro, né, Roberto? Acho que a gente conseguiu, pela primeira vez, ver uma luz que, na verdade, os agentes de viagens, eles são responsáveis solidários no atendimento, sim, no atendimento, na informação, na proteção ao consumidor, mas eles não podem ser responsáveis solidários quanto a produtos. A gente conversou também no PROCON e a gente está esperando uma definição que, em caso de remarcação, obviamente o valor vai estar protegido do comissionamento. Os agentes de viagens trabalharam para vender, estão trabalhando em dobro para acomodar os clientes. Acho que os agentes de viagens são os grandes heróis desse momento, de verdade, não é porque eu estou aqui os representando, mas o trabalho que a gente está tendo enfim, imenso, e a gente tem um problema, porque nenhum de nós, e eu acho que a gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade, nós não estávamos preparados para esse momento. O consumidor está assustado, nós somos consumidores também, e a gente tem que se organizar para atender esses consumidores, porque nós, mais do que ninguém, somos a favor do consumidor também. Então, fica um entendimento que, em casos de cancelamento, o consumidor tem sim, e isso também baseado na MP, ele tem sim uma multa como ele teria, porque ele tem a opção de ter uma carta de crédito. Então, esse entendimento tem ficado cada vez mais claro. Nós criamos um grupo junto com o PROCON também, que está organizando as empresas, criando os mecanismos de atendimento. A gente quer que os consumidores sejam bem atendidos. Nós fazemos questão de dar todo o suporte para que o consumidor se sinta seguro nesse momento, mas o agente de viagens é fundamental. Então, é importante que ele mantenha, sim, a sua comissão da venda, caso o consumidor vá cancelar a sua viagem, porque não existe motivo para ele cancelar a viagem, ele pode remarcar. Os prazos têm sido cada vez mais extensos, temos prazos para 2021 já, sendo que vamos viver a realidade que nós temos, né? Nós nunca passamos por isso nessa era moderna, não é verdade? Mas a gente tem um caso, a gente tem a China que hoje acordou sem nenhuma transmissão do vírus, 3 meses após. Então, assim, vamos trabalhar com o que a gente tem. E dentro, quer dizer, a BAV nacional hoje, ela trabalha com esses pilares, pensando em dar sustentabilidade, em dar ferramentas para que essas empresas se mantenham abertas, saudáveis nesses próximos meses. Infelizmente, a gente não consegue trazer vendas nesse momento, porque o mundo está fechado, mas vamos nos preparar, a gente tem um tempo. O nosso pacote do Sindetur é um pacote também muito sólido, a gente vai divulgar essas medidas assim que a gente tiver isso assinado. Mas é algo parecido com o que o Juan falou? Sim, ele é parecido. É flexibilizar.
é flexibilizar. A gente não quer a demissão em massa, a gente quer que as agências consigam acomodar os seus funcionários e ter eles dentro da sua empresa, porque seria catastrófico para o mercado e até também muito oneroso hoje dispensar seus funcionários, né? Você tem gente de valor, equipes que estão com você há muitos anos, claro que a gente sabe que demissões vão acontecer, mas a gente está tentando minimizar isso junto, e essas medidas são para isso. A gente teve também a nossa reunião com o Sindetur, com a Fenactur, eles foram, Marciano, Michelão, parabéns, acho que em tempo recorde conseguiram as medidas que a gente necessitava. E com o Procon também. Eu quero também enfatizar e agradecer mais um parceiro, que obviamente é o Vinícius Lumertz. São Paulo, a gente não estava sentindo os efeitos, né, das ações, e em 2 dias, né, o Lumertz muito parceiro sempre, ligou, perguntou. A gente tem um grupo que está trabalhando mais próximo ao estado de São Paulo, e eu acho que a gente, enfim, com todas essas lideranças, olhando para nós, com esse cuidado, nós vamos superar essa crise. O que eu posso dizer é que a ABAV Nacional hoje faz de tudo, todo o nosso time faz de tudo para que a gente tenha o máximo dentro dessa caixa de ferramentas. E respondendo para o Eduardo, espera um pouco, está tudo corrido, mas a gente pediu sim, e a gente quer sim que essa remuneração fique, porque isso é o justo. Você estava falando também que é um momento que essa prestação de serviço está sendo evidenciada, né? Teve até gente que não comprou em agência de viagem ligando para vocês. Muita gente no meu próprio escritório, porque de verdade eu não sou nem política e nem advogada, mas no meu próprio escritório, muitas pessoas ligando, eu comprei um navio, um aéreo e um carro, e eu queria cancelar. Tá bom, dá o número do seu file. Não comprei aí. Bom, a minha resposta, isso é meu, pessoal, Magda Nassar, né, empresária, não Magda Nassar, presidente de associação, não tem problema, eu posso lhe atender, eu vou cobrar um FII. Eu acho que nada mais justo. Por isso, se eu defendo que a minha comissão tem que ficar na minha venda, e aí alguns passageiros até aceitaram, outros não, e aí vão atrás dos seus próprios problemas. Então, o que eu recomendo para o agente de viagens é que cumpra o seu papel, faça sim, não diga, não vou lhe atender, comprou online. Nosso papel é atender, cuidar do cliente e ser remunerado por isso. Quando você testar do coronavírus for negativo, você vai pagar o exame mesmo assim, né? Exatamente. Roberto, eu acho que o primeiro grande susto que a gente levou foi quando os Estados Unidos fecharam os céus com a Europa. Ali a gente viu que o negócio ia chegar aqui mais rápido do que a gente imaginava. E seus passageiros, você já estava com problemas desde a Ásia, né? Todo mundo. Sim. Como ainda tem passageiro lá fora, como que as operadoras, como que as companhias aéreas estão unidas aí para trazer esse pessoal? Bom, Arthur, isso começou já há algum tempo, né? Você falou, começou já na China, já tinha boas pessoas, até o governo mandou um avião para resgatar os brasileiros que estavam lá em Wuhan. E o que aconteceu? Depois tivemos um caso, nós tínhamos 2 grupos de 2 operadores que estavam no Irã, e ninguém aceitava esse pessoal vir. Então nós acionamos o Ministério do Turismo, o Itamaraty, tudo que nós podíamos fazer, embaixador do brasileiro no Irã, todos eles mostraram muito solícitos. Então nós conseguimos trazer esses 2 grupos, inclusive via Suíça conseguiram trazer e já chegaram. Agora, nós estamos agora com mais de 600 pessoas presas em Cusco e Lima, que não conseguem chegar, porque eles fecharam as fronteiras e não tem como voar. Então, nós estamos cada vez interagindo com as companhias aéreas, com todos os ministros, tudo, para conseguir trazer essas pessoas. Então, está sendo, além do trabalho de você não estar vendendo nada, cancelamentos também, que está sendo bastante, então todo o trabalho de resgatar esse pessoal. Então, aí você vê a importância de comprar através de um agente de viagem, um operador. Que nem a Magda citou um caso deles, nós também tivemos casos de associados que a pessoa ligou e falou assim, olha, eu estou aqui em Bariloche, eu não sei como chegar, não consigo chegar no Brasil. Bom, o associado lá conseguiu a passagem para ele e falou assim, nunca mais eu vou comprar online, eu vou comprar só através de agência, porque eu aprendi a minha lição. Então, está sendo bom para a gente valorizar o nosso trabalho e mostrar que o agente de viagem, tá bom, se você comprar, pode ser às vezes um pouquinho mais caro, às vezes não é. Normalmente não é, mas pode ser um pouquinho mais caro. Mas o retorno que você vai ter disso, o ganho que você vai ter disso, a chance de usufruir a férias, vale tudo o que você está tendo a mais.
Ô Alexandre, dentro das restrições, algumas cidades já estão aqui fora, já estão pedindo para fecharem lojas, restaurantes, mas o delivery continua. O delivery aí, nesse caso, ou seja, a tecnologia de comprar pelo aplicativo, é uma salvaguarda aí para esse setor de alimentação fora do lar nesse instante? Quero dizer que me preocupa muito a questão da alimentação fora do lar. No Rio, por exemplo, o governador estava propenso a fechar os restaurantes e um trabalho intenso do nosso principal sindicato filiado, que é o Sindirio do Rio de Janeiro, do nosso presidente Fernando Bloer, foi brilhante, conseguiu uma negociação com o governador, dele entender que seria uma debacle no setor e literalmente fez um acordo de 30% das mesas só no horário no layout que esses restaurantes tinham disponibilizados, com a devida e cuidado de afastamento das mesas, porque isso propicia esse processo, e a manutenção do delivery. É bem verdade que os aplicativos de alimentação fora do lar não estão sendo tão solícitos assim, mas já houve algum tipo de entendimento, está sendo procurado um entendimento com esses aplicativos para diminuição das taxas, porque não adianta nada nós multiplicarmos geometricamente a demanda do delivery e temos taxas exorbitantes nessa intermediação, prejudicando a manutenção do restaurante ou da fonte de geração do alimento. Quero ressaltar que me preocupa, quer dizer, eu quero incentivar a todos os sindicatos patronais de alimentação, vinculados à federação ou não, que procurem o seu sindicato laboral para fazer acordos que visem ou um sistema de layoff mais negociado, ou um processo de férias antecipadas com algum tipo de sistema de liberação do recurso parceladamente para que não haja um prejuízo do cash flow desse restaurante. Procurem também seus fornecedores para negociar o processo. Todo mundo está no mesmo barco, então fornecedores vão ser solícitos a chegar a um acordo com esses restaurantes e hotéis também. E acho que me preocupa principalmente alguns sindicatos patronais, porque eles sabem como é a situação de cada estado, mas eu tive o exemplo de Santa Catarina, que o governador mandou fechar tudo, comércio, serviço, turismo. Na verdade, a legislação hoje da CLT, com esse tipo de ordenamento do poder público, dependendo de onde foi emanado, você pode ajuizar para que o poder público que determinou esse tipo de situação pague as contas ou as despesas inerentes a esse fechamento durante o tempo que durar. Só que isso tem que ser buscado em juízo e é complicado, porque o time de demora, dada a situação fiscal dos estados brasileiros hoje, vai demorar um pouco e talvez eles só paguem precatório. Então, eu acho que cada sindicato tem que olhar a situação do seu estado, da sua região, da sua município, da sua região intermunicipal, para ver se esse é o melhor caminho, mas isso está sendo buscado também e alguns sindicatos têm propugnado isso, na esperança que o poder público, ao fazer essa determinação, arque com as consequências desse gasto, dessa sistemática. Mas eu volto a fazer um apelo. Eu acho que a hotelaria e a alimentação fora do lar, se nós não tivermos a concessão do regime especial de suspensão dos contratos de trabalho para todo o trade, e isso não for rápido, eu diria que mais de, talvez, até 50% dos pequenos restaurantes e restaurantes como um todo do Brasil tendem a fechar. É uma situação dramática, são 2 milhões de pessoas registradas nesse processo, nós vamos perder de cara 200 mil empregos registrados porque vão ficar sem trabalho. E a gente precisa evitar isso. Teve um dado ontem, a hotelaria americana se reuniu com o Trump, né, na Casa Branca, e já tinham dado que 4 milhões de empregos ou já tinham sido cortados ou estavam para ser cortados, né, dentro desses 4 milhões, nas próximas semanas. No agenciamento de viagens, você tem um número? No total, a gente tem um número do turismo que é de 619 mil empregos, né, Roberto? A gente levantou esses números quando do IRRF, é um número muito impactante e por isso que hoje o Alexandre colocou as medidas importantes, né? E nós colocamos aqui, as associações entendem que com um crédito, com medidas trabalhistas, com a regulamentação do Senacom e do Procon, e nós temos trabalhado incessantemente em cima disso, este tripé vai nos ajudar a passar por essa fase, porque 619 mil pessoas comprometidas nesse momento, o governo tem que ter um olhar muito cauteloso, né? E urgente. Juan, tem pergunta aí? Tem muito comentário parabenizando a Magda por
suas colocações, principalmente destacando aqui a importância de mostrar o bom atendimento com agilidade, segurança e prontidão, mesmo que seja no apoio e suporte. A Vanessa colocou aqui a importância nesse momento, não foi na compra e será agora sim no atendimento. Então, acho que todos elogiando esse processo e também destacando aqui a atitude de Panrotas de poder reunir essas lideranças aqui, sem máscaras, né, Juan? Sem máscara, mas a 1 metro de distância um do outro, não é? Também foi destacado aqui se vão isentar o imposto de renda. Sim, se vamos trabalhar para isso. Roberta, bom, esse pleito é meu, né? Bom, nós estamos... Está encaminhado, né? Está encaminhado, nós já colocamos esse pleito. Na realidade... Em duas frentes, né? Nós temos já a medida provisória, a 907, que tem que ser aprovada até começo de maio, não sei como vai ficar agora, final de maio, desculpa. Tá bom. Abril, maio. A Magda está mais otimista. Abril, maio. Entre abril e maio. Eu estou mais desesperada. Tá bom. Pode ser uma leitura. É que eu estou contando que esse mês vai ficar parado, estou postergando um pouquinho também. Não, sem problema. Então, nós temos que aprovar em paralelo. Nós já temos um compromisso do Ministério do Turismo, já com outros ministérios também, de, a partir de 2021, zerar esse imposto. Então, o compromisso já deles para a gente zerar esse imposto, para nos deixar muito mais competitivo com o mercado que tem aí, com as online estrangeiras. E também, nós já aproveitamos e colocamos nesse pleito também que nós mandamos para o ministro, já zerar o imposto a partir de agora, porque nós estamos numa situação de emergência e tudo que nós conseguimos reter no caixa das empresas para a sustentabilidade das operadoras, mais das operadoras, né, nesse caso, é importante. Certo, já estamos com mais de 300 profissionais aí acompanhando a gente. Depois dessa gravação vai ficar no Portal Panrotas. Se tiverem dúvidas, mandem para a gente que a gente encaminha para um deles. Nossa diretora de marketing, Heloísa Praz, tem uma pergunta para o Alexandre Sampaio. Alexandre, a Elo, que acompanha bastante o que está acontecendo no mundo, aí, ela vive me mandando notícias, e ela viu já que a recuperação em Hong Kong começa lentamente. E começa pelo turismo doméstico e com reservas last minute, assim, 1 dia, 2 dias de antecedência, ou seja, precisa de tecnologia para isso. A hotelaria brasileira está preparada para esse last minute da recuperação aí? Eu acho que sim, nós temos hoje tecnologia de ponta nos hotéis, ou através de sistemas nos seus sites que fazem reservas com interação em todos os protocolos de outros processos disponíveis. Os próprios aplicativos de viagem têm mantido uma relação profícua com os hotéis, apesar de às vezes as taxas serem um pouco altas, mas há uma discussão agora de parcelamento dos valores de reservas passadas que foram confirmadas e executadas. Isso é importante ressaltar que eles têm sido pelo menos solícitos na questão do parcelamento. Eu acho que cada vez mais o investimento em tecnologia é um investimento que caminha para a recuperação rápida desse investimento, porque ele permite que você recepcione demandas, inclusive em last minute, com muita propriedade. A gente também tem esperança que a própria recuperação econômica rapidamente propicia fim da situação do corona. O corporate começa a demandar bastante e as pessoas começam a viajar e a gente tem aí uma possibilidade de recuperação importante. Eu ressalto, sem querer esquecer, não derivando e não fugindo da pergunta da Luísa, mas tem um negócio que me preocupa, que é o fechamento do comércio determinado por alguns governadores. Eu vejo que tem agências de viagem dentro de shoppings, tem restaurantes dentro de shoppings, e me preocupa muito a questão da relação de aluguel desses estabelecimentos com o shopping. A gente tem que pensar, claro que a decretação do estado de calamidade permite você renegociar processos que envolvam essa relação, mas, acima de tudo, bom senso, porque tem que se dar um tratamento diferenciado para o comércio, agências, restaurantes que estão dentro desses shoppings, que estão sendo obrigados a fechar ou trabalhar num horário limitado, como alguns governos estaduais estão determinados. E, por último, só um ressalto que, se houver fechamento determinado por autoridade governamental, também a CLT permite que você faça rescisões com até 50% de desconto no valor,
A lei permite dar amparo para esse tipo de situação. Logicamente que o colaborador, a gente não gostaria de ter esse colaborador prejudicado, mas a lei, a CLT, permite esse tipo de situação e também permite que você faça acordos em pagamento de férias, se você quiser preservar o emprego também com algum tipo de abatimento. E ressalto que todas essas medidas, inclusive os nossos pleitos da manutenção do emprego, com a suspensão do contrato de trabalho, todo o trade corroborou que vai fazer a garantia do emprego até o final do ano ou num prazo bastante crível para darmos tranquilidade aos nossos colaboradores. A gente falou aqui da rapidez com que o governo de São Paulo, através do Lumet, do Dória, reagiu. E os outros estados? A gente tem algum exemplo aí? Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está a Bahia, Pernambuco? Os outros estados reagiram ou ainda não? Deixa eu ressaltar uma coisa importante. O adiamento do recolhimento do Simples, o governo federal foi muito claro. A guia só é modificada nos tributos federais. Os recolhimentos de ICM, ISS e Previdência em relação proporcional na faixa de enquadramento continuam. Então, qual seja, eu sugiro que as estruturas de representação patronais dos segmentos representados pelo trade procurem o seu prefeito, o seu governador, para negociar algum tipo de diferimento. Ninguém quer deixar de pagar, mas todo mundo quer um relaxamento no caixa, um diferimento para poder pagar com propriedade para evitar que a empresa quebre. Então, esse processo está em curso e eu tenho tido recepção e informações de que os governos estão atentos e solícitos, principalmente nos estados do Nordeste, em que o turismo é um fator importantíssimo, que eles estão dispostos a conversar. A ressaltar uma iniciativa do prefeito do Rio de Janeiro, porque outra situação que tem que ser procurada pelos hotéis é a negociação do IPTU, pelo menos por um diferimento e uma suspensão dos pagamentos de imposto predial agora nesse período, porque não tem caixa para pagar, então o IPTU tem sido um pouco alto para os hotéis, então é importante que mesmo regimes especiais, como o do Rio de Janeiro, que já embutem 40% de desconto no valor venal, mas que se não for pago até junho, perde o desconto, nós estamos em conversas com o prefeito no sentido de postergar isso. E, por último, quero ressaltar uma coisa que me deixou um pouco preocupado, mas, e aí o Juan pode falar, o governo do município do Rio de Janeiro acabou de requisitar o Rio Centro como uma espécie de intervenção branca para ocupar todos os pavilhões para acomodar pessoas porque vão fazer a sua quarentena, ou mesmo talvez isolamento ou pessoas com diagnóstico já confirmado. É uma iniciativa assim, socialmente importante, de saúde pública relevante, mas nos preocupa porque é um importante equipamento do Rio de Janeiro para a retomada, e a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Eu reputo que é uma medida que deveria ser mais conversada, porque talvez existam outros espaços no Rio de Janeiro que poderiam ter o mesmo fim, mas talvez de uma maneira um pouco abrupta o prefeito determinou dessa maneira, e eu acho que isso deveria ser um pouco mais discutido, apesar da urgência da decisão aonde alocar essas pessoas. Eu concordo, e já está se falando, e eu fui consultado pelo Ministério, se os hotéis estariam dispostos a receber pessoas em quarentena e, eventualmente, numa situação semelhante. Já digo que acho que está acontecendo em todo o Brasil. Famílias têm procurado os hotéis, que têm feito tarifas competitivas, sim, para acomodar familiares que não têm necessariamente um quadro já diagnosticado, mas que queiram preservar os seus familiares, principalmente pessoas de idade, e os hotéis estão sendo instados a receber essas pessoas e vão com certeza trabalhar isso de maneira... Isso aconteceu na Europa, né? Profissional, para poder receber bem, preservando os seus funcionários, seus colaboradores, mas que não fugindo à responsabilidade de, dentro do possível, talvez não seja um processo assim para todos, mas dentro do possível, claro, vão procurar atender essa medida ou essa demanda da sociedade. Porque uma das coisas que deram certo na China foi a identificação que estava doente e isolar. A pessoa nem voltava para casa. Então, talvez essa medida ajude a gente a que a nossa curva saia mais rápido de cena aí. Magda Inês da UNAV elogiando aí a sua postura de valorizar o agente de viagem. A gente volta até quantas vezes eu já fiz entrevista com você, para que serve a BAV, por que você é associado da BAV. Esse é o momento. Né? Arthur, tem várias pessoas aqui comentando, é o momento da BAV se reinventar, é o momento da BAV fazer uma campanha nacional, reforçando
a função do agente e como a gente consiga realmente... A BAV que lançou no domingo uma campanha... Exatamente, agir, né? Eu queria que ela falasse um pouco... Fala aí, Mag. Eu acho que a BAV Eu estou na BAV desde dezembro, né? Eu assumi no meio do ano passado, numa era turbulenta também, e a gente fez o nosso primeiro evento e agora a gente segue. Meu entendimento com a BAV hoje é muito claro, né? Uma associação de 65 anos, 66 anos, uma associação que realmente representa o agente de viagens. Esse é o nosso papel. Eu acho que falar o que a BAV faz hoje é tão raso, né? Porque a gente faz tantas coisas. Eu acho que ser associado à BAV, num momento como esse, está fazendo toda a diferença para o agente de viagens, porque você tem a informação em primeiro lugar, você tem o suporte de poder ligar, porque, de verdade, a gente quer atender todo mundo, mas a gente vai priorizar os nossos associados. Você tem alguém brigando lá em Brasília, negociando? Nós estamos no Brasil inteiro, né? A BAV tem 27 estados trabalhando pelo agente de viagens, a BAV Nacional abraça esses estados, a gente valoriza esse agente de viagens e hoje esse protagonismo do agente de viagens, a importância que ele tem num momento como esse, é a importância que ele teve sempre, nada mudou e nada mudou também na BAV, que tem trabalhado incessantemente para o IRRF, para todos os temas, tema do agenciamento, com o PROCON, só que hoje a gente está oferecendo para vocês resultados e esse é o trabalho da BAV e da Brastor e da Abracorp e da FBHA, enfim, eu não quero citar aqui nominalmente, mas todo o nosso trabalho das associações hoje é para preservar a nossa indústria que é tão importante e que ninguém vai lutar por ela se a gente não existir. Eu acho que é importante a gente começar a ter esse entendimento, haters e lovers, quem ama e quem não ama. Quem é que vai atrás da linha de crédito? Quem é que vai atrás do acordo trabalhista? Quem é que vai atrás do PROCON? São as associações representadas por nós e principalmente pelos nossos executivos, porque nós trabalhamos pro bono para essas associações. Amanhã eu não vou mais estar na BAV, o Roberto não vai mais estar na Brastor, eu já tive na Brastor no momento, eu gosto muito do turismo, o que eu tenho na minha vida foi o turismo que me deu, mas isso não significa que a gente tenha que trabalhar de uma forma não profissional para ele, não é? Então as associações hoje estão super preparadas, você vê no final de semana a BAV junto com a Vertebrata, que é uma empresa de mídia, desenvolveu uma campanha gratuita para o setor inteiro, chamada Adia, lançou essa campanha está super viralizada, a partir dessa campanha que foi lançada no sábado à noite, a gente tem um monte de campanhas, eu não vou falar milhares, mas eu estou vendo tantas campanhas com esse mesmo tema. Exatamente. De adiar, de remarcar. Tem uma pergunta aqui sobre a campanha. Sandra Rosa, as companhias aéreas precisam manter as tarifas em valores viáveis para a remarcação. Adiamento, as tarifas altas das aéreas não estão ajudando nessa campanha do ADI. A gente está, nesse momento, tentando trazer o nosso tripé para nós, né, do que a gente consegue resolver. A MP de ontem foi muito importante. Se a gente começar a ter problemas com as companhias aéreas, e a gente não acredita, a gente sabe que hoje tem datas, um passageiro que ia viajar uma baixíssima temporada, ele quer remarcar para uma temporada média ou alta, ele não vai ter a mesma tarifa. A gente tem que fazer o nosso trabalho, nós vamos sim conversar com as companhias aéreas. Companhias aéreas, o agenciamento entre operadoras, agentes de viagens, corporativos, nós somos responsáveis de 50% a 95% de todas as vendas das companhias aéreas. Isso foi dito por eles, não por mim. Então, para a gente manter esse bom relacionamento de vendas, a gente quer que eles também mantenham as tarifas. A gente vai sim discutir isso. Eu tenho até um dado real desse caso. Diga. Eu tenho um grupo que está sendo negociado agora, até na minha empresa, que era um grupo agora para o mês que vem, que ia para o Peru, e estava com uma companhia aérea, e nós conseguimos convencer 90% do grupo a adiar para outubro. A tarifa aérea está metade do preço que seria agora. Então, a pessoa estando com carta de crédito vai ser muito mais vantagem para ela. Ela vai viajar com promoções. E nós acreditamos que no segundo semestre, o que vai ter de promoções, não só em termos de Brasil, vai ser muito. A gente vai começar uma campanha já o mês que vem, mostrando as promoções que tem no Brasil, para viajar para o Brasil. Mas ainda acredito que no mundo vai ter várias promoções, porque é uma crise mundial. Então, todo mundo vai querer começar a fazer promoções para puxar vendas. Então, quem
tiver essa vontade de trocar por uma carta de crédito ou remarcar, eu acho que vai ser muito vantajoso. Vai ter muita vantagem nessa história toda. Eu acho que em breve a gente começa a falar das viagens em si, né? Hoje a gente está falando da crise, a gente está falando dos problemas que a gente tem que resolver. Em breve a gente vai começar a falar das viagens. A gente já alinhou, tanto com o secretário Lumertz, como com o Ministério, uma grande campanha para os agentes de viagens, operadores, para toda a cadeia hoteleira, para as próprias companhias aéreas, para que a gente volte com força total, com grandes promoções. Não vamos esquecer que a gente tem aí o final do ano a nossa altíssima temporada. A gente vai sair disso, a gente vai retomar e a gente vai conversar com todo mundo que for necessário. Então, quando a gente tiver essa pergunta, aí o que a ABAV faz? Eu vi outro dia num Facebook aí ou num outro lugar, mas sempre muito menos, né? Então, se associa a ABAV, que eu tenho certeza que você vai saber o que a gente faz, se associa a Brastoa, se associa a BO, porque nós é que estamos resolvendo agora. Quando você for ao banco e tiver a sua linha de crédito, fomos nós que estamos aqui sem máscara, que fizemos isso e fizemos com todo cuidado, com todo carinho, com a nossa melhor intenção. Eu acho que é isso. Bom, o pessoal quer um pouco de bola de cristal aí com vocês. Qual que vocês acham que vai ser a janela de recuperação? Marcos Dias pergunta, e o Marcelo Júnior está um pouco mais desesperado. O que adianta postergar o simples? Vamos vender o que nos próximos meses? Vocês têm essa visão? Começando lá com o Alexandre no Rio. Qual é a janela de recuperação aí que você imagina? Essa pergunta que me fazem todo dia, realmente, primeiro, o pagamento agora de amanhã, como é que vai ser? Muita inadimplência, se pudéssemos adiar isso. Eu entendo também que o governo tem uma situação fiscal complexa, mas a decretação do estado de calamidade, que permite a flexibilização do regime fiscal, da responsabilidade, isenta os governantes de termos prioridades e todos têm que ser responsáveis pela sustentabilidade, não só da economia brasileira, mas também do turismo, que vai ser o principal fator ou setor afetado por tudo isso. Eu acho que, é claro que a recuperação virá, isso é inexorável, nem todos estarão de pé, alguns ficarão pelo meio do caminho, é bem verdade também, mas as pessoas podem se reerguer. A vida é isso, você está à frente de desafios e tem que se pautar por ter uma visão proativa, uma visão que nos oriente para nós nos reerguermos depois de tantas dificuldades. Eu queria fazer um comentário, não poderia deixar de ser, também aproveitando aqui a manifestação da Magda, no sentido de que também os empresários do setor de alimentação e hospedagem procurem o seu sindicato patronal. Nesse momento, a representatividade para negociação com o laboral se faz pelo sindicato. Então, procurem seu sindicato patronal, participem das decisões que estão sendo em curso agora, porque isso é fundamental para nós aliviarmos o nosso caixa e superarmos esse problema agora muito sério, que é a questão de termos uma relação saudável com o nosso corpo funcional. E também quero ressaltar que eu lamento a decisão do governo de fazer um corte de 50% no Sistema S na arrecadação. Por quê? Muitos prefeitos do Nordeste, nesse momento, se o processo da pandemia se crescer inexoravelmente de maneira geométrica, vão precisar atender as suas comunidades, as suas populações de maneira a acomodar ali, porque faltam leitos hospitalares, a gente sabe disso, principalmente no interior do Brasil, e o Sistema S poderia prover, e já está sendo instado a fazê-lo, mas sem recursos ou com um corte de 50%, muitos servidores vão ser liberados e a gente não sabe como vai poder atender com qualidade em todos os recantos do Brasil com esse corte. Eu lamento, porque o governo poderia chamar o sistema para uma negociação e nós sermos muito mais partícipes nessa hora, na sessão de espaço, treinamento de pessoas para lidar com as pessoas que estejam afetadas ou contaminadas, vamos dizer assim, e nós teríamos aí uma condição de trabalhar muito melhor. Eu acho que o governo se precipitou. Tenho certeza que os empresários de lucro real presumido por microempresa não recolhem Sistema S, então não necessariamente entendem que isso não é tão importante assim ou tão gritante assim, mas o papel que o Sistema S poderia desempenhar agora nesse hiato dos 3 meses seria fundamental. Juan, os eventos todos estão para o segundo semestre, essa é a sua janela de julho para frente? Os eventos começam a ser programados a partir de julho. Tem alguns deles que serão postergados para o próximo ano, infelizmente, porque
por necessidades da empresa ou por características próprias do evento, mas eu diria que a grande maioria conseguiu ser reprogramado para esse segundo semestre, o que é uma boa notícia para manter a atividade e poder manter essa receita nesse ano fiscal. Acho que teremos que ter muita sabedoria, muita coração quente, cabeça fria, assim, muito de estar entendendo as dores de nossos clientes, de nossos parceiros, de nossos próprios colegas, e acho que olhar para o futuro, como a Magda falou, agora estamos nos preparando para o impacto, mas tem que haver em um espaço em nossa agenda como nos preparar para a retomada. Tem um pessoal falando do link, o link está ok, o pessoal está dizendo que caiu. Está o link ok? Vamos ver se a gente está ao vivo. Está sim, eu estou vendo aqui, está ok. Tem gente reclamando assim, caiu o link, vai ver que foi a internet lá. Voltamos. E falando do futuro, eu queria aproveitar aqui, Arthur, o personal está elogiando pra caramba a iniciativa de Panrotas, sim, então com parabéns. Apoio R1, com apoio das entidades. Parabéns pela iniciativa. Está perguntando quando será a próxima, se vai ter mais, que precisamos fazer isso mais seguido. A ideia é fazer que a Magda esteja aqui mais seguido também, todo mundo elogiando todos, o trabalho do Alexandre. Então, fica aqui a dica. Contem com nossa parceria do Grupo R1 para repetir essas atividades ao serviço de toda essa indústria que é tão importante para o desenvolvimento do país. Magda, suas projeções aí. É claro que sim, as pessoas vão precisar viajar, o corporativo principalmente, as pessoas vão precisar viajar para aliviar dessa crise. Qual a sua bola de cristal aí? É o segundo semestre mesmo? Vai começar no doméstico? É bem a minha bola de cristal mesmo, mas eu me baseio numa realidade que não é tão bola de cristal. A China hoje acordou sem nenhum caso de transmissão, 3 meses depois. Hong Kong já está voltando. Né? Eles estão retomando. A minha janela são esses 3 meses. Eu acho que a gente... Não vamos ter a nossa temporada de julho, como ela era, até porque as férias, né, estão sendo antecipadas, mas a gente tem muitos feriados esse ano. A gente vai ter uma demanda reprimida incrível. O brasileiro ama viajar, com todo o coronavírus, estava na praia, né? Então as pessoas sentem necessidade do seu momento de lazer, isso está no orçamento doméstico de todos nós. Então eu acho que daqui a 3 meses a gente começa uma retomada e a gente vai se mexer para essa retomada muito, como a BAV, como todas as associações, vamos lançar campanhas, brigar por promoções, trazer produtos. Né, Sim, a gente quer que o consumidor entenda que ele não vai só viajar, mas ele vai viajar tendo vantagens, né? Vantagens que ele não teria. A gente já passou por essas situações, por mais que a gente nunca tenha passado por uma pandemia, a gente já passou por tantas situações. Eu trabalho em turismo há muitos anos, não vou falar, porque você torna me chamando de velha. Jamais. Mas somos, né, Alexandre? Somos. Mas eu estou há muitos anos nisso. Eu comecei uma empresa no plano Collor. Poxa, minha empresa tinha 6 meses. E se eu estou aqui hoje, é porque eu vou estar aqui daqui a 5 anos, depois eu vou me aposentar. Mas eu vou estar aqui. Vamos ter a BAV Expo esse ano? Vamos ter a melhor, a BAV Expo. Acho que vai ser a grande celebração e a grande comemoração do turismo. A BAV Expo mantém a sua data original, obviamente, que é em setembro, no Expo Center Norte. Nós queremos o turismo inteiro. No ano passado, nós fomos o maior evento da América Latina, recebemos 32 mil pessoas. Vai ser a grande celebração dessa retomada. Vai. A gente conta com todo mundo, com todos vocês, agentes de viagens. A gente vai criar dinâmicas para vocês específicas, para celebrar esse momento que a gente está passando agora e, principalmente, para a gente mostrar o quão forte é essa cadeia, o quanto a gente consegue sobreviver, o quanto a gente consegue levantar a nossa cabeça e ir adiante. E nós vamos fazer tudo isso juntos lá na BAV. Com todos os parceiros nacionais e internacionais, e eu acho que a nossa primeira retomada vai ser a nacional, e conto com as companhias aéreas Gol, Latam, Azul, estamos juntos. Tem uma pergunta para você aqui do Mohamed. Tem a possibilidade de nós regulamentarmos um valor de FII? Tem como agências cobrarem, quem não cobrar ser punida, perdendo seu cadastro, e seria um certificado de confiança, esse FII regulamentado? E também é um cartel, né, Mohamed? A gente já passou por isso na Brastoa, nós fomos, inclusive, penalizados. O Sindetur, num determinado momento, há muitos anos atrás, tentou fazer uma tabela. E eu acho que atendimento, bom serviço, não precisa de tabela. Você cobra
o que você entende que é pertinente ao seu serviço. Quando você vai num médico, não tem uma tabela, cada um deles cobra um valor. Quando você vai ao dentista, enfim, depende do seu serviço, do tipo de serviço que você vai oferecer. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso individualmente. Eu não recomendo, isso não é uma recomendação minha, de novo, isso é Magda Nassar, pessoa física falando. O meu trabalho sempre tem que ser remunerado, e ele é remunerado, e eu recomendo que todos se remunerem, mas não criar um cartel, não é isso que a gente faz. E não tem por que a gente fazer. Roberto, como que está a sua bola de cristal? Essa crise vai mudar o papel das operadoras? As operadoras já vinham trabalhando de uma forma diferente. O que você vislumbra aí para frente? Você já está mudando seus grupos para o segundo semestre? Né? Sim, sim. Bom, por sorte, a Abraçua fez o último evento no dia 12 de março. Então, no Rio, né? Foi no Rio. Foi um dia exatamente antes de ser decretada a pandemia. Foi o maior evento. Foi o maior evento da história da Abraçua, inclusive. Foi um sucesso o evento. E o nosso próximo evento, coincidentemente, vai ser no dia 5 de junho, em São Luís do Maranhão. Então, a gente acredita que a virada vai ser a partir de junho. Então, a gente vai estar fazendo experiência Abraçua lá em São Luís do Maranhão. Nós vamos estar levando 600 agentes de viagens para conhecer lá São Luís, e depois alguns passeios, algumas coisas assim. E lá a gente vai ter a oportunidade de ver experiências. E, com certeza, a gente vai ter muitas promoções dos operadores, produtos novos. E, que nem a Magda falou, os nossos clientes vão estar com uma demanda reprimida muito grande. Por quê? É angustiante você ficar trancado dentro de casa, você não poder nem descer, às vezes, na parte no jardim do seu prédio, você não pode descer. Você pode encontrar outras pessoas, tal. Então, a pessoa vai estar com aquela angústia de querer viajar, e vão querer viajar e vão aproveitar para... É a melhor terapia que tem, poder viajar, melhorar a cabeça, esquecer de tudo. E vamos esquecer essa pandemia. A gente vai precisar disso. Vai precisar. Então, gente, eu queria agradecer vocês. A gente vai ter outras iniciativas como essas. A gente vai continuar ouvindo esses líderes que estão aqui e os outros que a Magda citou, que o Roberto citou, que o Alexandre citou. Continuem acompanhando no Portal Panrotas todo o impacto dessa crise no turismo. A gente também está dando outras dicas lá do que você pode, como trabalhar em casa, o que você pode fazer nesse momento, né, que as coisas pararam, você pode organizar várias coisas. Tem muito conteúdo, a gente vai continuar debatendo, trazendo informações para vocês. A gente não pode se beijar, se tocar, mas olha para o lado, que vai ser importante nesse momento. Obrigado, gente. Obrigado, Alexandre. Tchau. Tchau, Alexandre. Tchau a todos. Pessoal. Tô?